Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber uma mulher que fez história aqui em Santa Maria. Ela que foi a primeira vice-prefeita eleita e também a primeira mulher eleita para o Executivo a ocupar o cargo de prefeita. Lúcia Madruga, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, vice-prefeita. Eu quero começar lhe perguntando algo assim, quem é Lúcia Madruga? Sabe, algo para quem está nos assistindo entender quem é essa mulher que está fazendo história em Santa Maria. Primeiro, eu gostaria de agradecer, a oportunidade de estar aqui e também agradecer a todas as pessoas que me deram essa oportunidade, Quando a gente colocou a nossa candidatura, a gente teve essa possibilidade, de fazer essa história juntamente com o município de Santa Maria. Essa mulher é uma mulher inquieta, Eu sempre busquei situações, vamos dizer assim, desafiadoras na minha vida, E às vezes eu nem busquei, elas vieram e eu aceitei, Eu sou uma mulher família, Tenho na minha família a base de todo esse trabalho, uma pessoa simples, não tenho assim uma sofisticação maior, assim, até às vezes deixo de me cuidar um pouco, porque tendo um tempo para dedicar, agora tenho as duas netas, se eu tenho um tempo para me dedicar a elas, eu me dedico a elas, Então é isso. Eu sou uma mulher determinada com aquilo que eu busco, aqueles propósitos que eu me coloco. Eu sou determinada. Nesses processos eu sou bastante incansável em buscar, aquilo que está ao meu alcance. E eu aprendi ao longo desses anos todos na gestão pública, porque a minha caminhada na gestão pública começou em 94, quando eu fui para o departamento de administração da universidade como professora. Eu estive nesse departamento por alguns meses como a única mulher, quando as mais antigas se aposentaram e as novas ainda não tinham chegado. Fiquei como a única mulher. E eu ocupei ali também, já logo que cheguei, a função de chefe de departamento na universidade. Isso foi lá em 93. E ali começou, então, essa caminhada pela gestão pública. Depois eu reassumi o curso de graduação em administração em 2003, 2004. Fui vice-coordenadora do programa de pós-graduação. Fui a proponente e criadora do programa de pós-graduação em gestão pública que existe na universidade, inclusive foi o primeiro do Brasil na área. E então sempre estive à busca desses desafios. Quando fui pró-reitora de planejamento na universidade, fui pró-reitora adjunta lá, também tive desafios como o PDI, o primeiro PDI que foi construído na universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, com mais participação da comunidade, foi sob a minha coordenação, que foi lá em 2011. Lá a gente fez uma atualização de toda a parte filosófica do planejamento e da estratégia da universidade. Isso permanece até hoje. Então foram assim caminhadas, que foram me dando essa condição de hoje estar aqui como ter sido candidata e ter sido eleita, e conseguir fazer essa história que o interessante de tudo isso não foi uma história planejada por mim no início da minha caminhada. Todos os passos que eu fui dando foram passos que eu fui alcançando do lado profissional e tanto é que quando eu assumi a pró-reitoria de planejamento, era o professor Felipe, o Felipe Miller, o reitor, eu conhecia o professor Felipe a gente nunca tinha trabalhado junto. Então alguém indicou o meu nome e ele me chamou e a gente ficou 4 anos juntos. Quando eu vim para a Secretaria de Educação do município,
eu não conhecia o prefeito Jorge. Eu conhecia o prefeito Jorge como todo santamariense. Ele era um deputado, depois virou prefeito, e aí ele me convida para ser secretária de Educação, por indicação de ex-alunos meus, né, que participavam do governo na época. Então, nessa caminhada toda, eu sempre fui essa pessoa. E eu sempre trouxe comigo essa coisa de que não seria a carreira ou a família, seria a carreira e a família. Então, eu desde sempre, né, é claro que não posso dizer que tive 100% de presença com meus filhos, mas eu sempre acompanhei a vida dos meus filhos, do começo até o encaminhamento deles. E eles escolheram a vida que eles quiseram escolher. Tanto é que o mais velho escolheu a vida no campo, trabalha, né, na área rural, trabalha com doma, treinamento de cavalos, e o mais novo escolheu a medicina e hoje é cirurgião de trauma, cirurgião de joelho. Então, eu sempre estive perto deles, e quando eu não estava, eu sempre buscava alguém para estar olhando por eles, né? Tanto que tive pessoas que trabalharam comigo na minha casa por quase 20 anos, né, me ajudando a cuidar deles e tudo, porque meu marido também, né, sempre trabalhou, então trabalhou longe da casa, né, então a gente sempre primou por isso. Então a Lúcia é essa pessoa, é uma pessoa comum, uma pessoa normal, né, uma pessoa que teve uma vida de servidora pública, né, a minha história toda foi como servidora pública, que fez dessa posição uma posição para construir. Nunca me contentei, né, em aceitar que as coisas são assim e devem permanecer assim. E eu trago comigo tudo isso, né, todo esse movimento. Eu gosto muito desse movimento, eu gosto de me desafiar e eu não tenho medo do desafio. Então hoje eu estou nesse lugar e às vezes as pessoas perguntam assim, agora mesmo a gente conversava, né, como é que foi assumir a Prefeitura de Santa Maria? A gente vai construindo, né, uma caminhada e vai construindo uma forma de ser e vai também reconhecendo o lugar onde a gente está, e isso te dá a tranquilidade, né, para você assumir e saber qual é o seu papel naquele momento ali, né. E essa parceria com o Rodrigo a gente tem construído de uma forma muito harmônica, muito compartilhada, né? Não quer dizer que a gente pense tudo exatamente do mesmo jeito, não é assim, mas a gente compartilha muito. E essa possibilidade, né, de compartilhar, de estar sempre em conversação. Eu participo de muitas das reuniões do vice-prefeito, em muitos dos processos. Agora estou participando do processo do planejamento estratégico na coordenação e na liderança. Então isso me dá, né, a condição para estar lá. Essa é a Lúcia, né, uma mulher do trabalho, da família. Pelo que a senhora falou, não foi muito bem planejada a sua chegada na política, né? Então, lhe convidaram para ser secretária da Educação e após aí, como é que aconteceu? Pois é, isso é uma coisa assim bastante importante, né? Eu acho que da minha vida foi essa caminhada. Talvez não, eu tenho certeza, foi o projeto mais desafiador e mais importante que eu fiz na vida, né? Foi ter aceitado esse desafio. Mas, como eu falei, eu não conhecia o prefeito, não houve esse planejamento. Eu, na minha carreira, nunca pensei em ser secretária de município, muito menos da educação, porque a minha área é educação, mas era na área de administração, não vim do centro de educação, da universidade, eu vim da administração. E quando eu aceitei o desafio, eu pensei que eu poderia contribuir com a minha visão administrativa, né? Porque eu tinha essa visão já de toda essa caminhada dentro da universidade. E quando eu cheguei na prefeitura, nos primeiros momentos, assim, eu até me assustei, porque a gente chegou num momento que tinha muitas mudanças acontecendo, quase todos os diretores da escola queriam conversar com o secretário, cada um trazia um problema para se resolver, e eu comecei a me assustar com aquilo, né?
Mas assim que eu comecei a conhecer o processo administrativo, eu comecei a perceber que tinha muita semelhança, porque o sistema de gestão ele é o mesmo, né? Inclusive o sistema informacional é o mesmo da federal e do município na área da educação. E eu percebi que pelo conhecimento que eu tinha antecipado na universidade, tendo sido pró-reitora, e o meu conhecimento de administração e de gestão, eu percebi que poderia contribuir naquele lugar. E aí, então, eu fui caminhando por esses lugares onde eu percebia a necessidade de ter um pouco mais desse olhar administrativo, desse olhar de gestão. E foi isso que a gente fez. Quando a gente chegou na Secretaria de Educação, ainda estávamos muito no paradigma de fazer a solução para a educação embasada no professor. Então, o professor era retirado para vir fazer a função administrativa, né? Não só a parte pedagógica da secretaria. E a gente começou a constituir uma equipe. Eu tive a satisfação de ter comigo, na época, a professora Maria Goretti Rocha Farias, que assumiu a secretaria por mim enquanto eu não tinha sido liberada pela universidade. E ela assumiu como secretária, depois ela passou a ser minha adjunta e ela tinha um conhecimento enorme de muitas pessoas da rede municipal. A professora Gisele Bauer também estava comigo, que hoje é a nossa secretária. Com muito orgulho eu vejo a Gisele assumindo a Secretaria de Educação. E a gente foi conversando, nós três fomos conversando e elas foram me dizendo, nessa área tem que trazer alguém, aqui tem que trazer. E a gente sintonizou nessa necessidade de que a gestão fosse profissionalizada. Então, nós partimos para essa caminhada da profissionalização. E aí nós tivemos o ingresso na equipe da professora Solane Macierer, que hoje é a nossa secretária de Gestão de Pessoas. Também um orgulho imenso, uma satisfação imensa de que a vida tenha me trazido essas pessoas. E aí, nesse contexto, a gente foi trabalhando para profissionalizar. Então, nós profissionalizamos o administrativo com profissionais da área. O primeiro contador contratado para assumir uma Secretaria de Educação. Eu tenho a quase que absoluta convicção que na nossa região foi em Santa Maria. E eu ainda fiquei de pesquisar no Estado. Eu acredito que no Estado também tenha sido um destaque. Foi a Secretaria de Educação que nós, então, pensamos, a gente precisa ter alguém que nos ajude a gerenciar esse orçamento, que é o maior orçamento do município, né? Não dá para gerenciar um orçamento dessa natureza sem profissionalização. E começamos a trazer agentes administrativos para fazerem aquelas funções que anteriormente eram realizadas por professores. Então, aí a gente constituiu a parte de licitações, a parte financeira, a parte do transporte, a parte da merenda escolar, que era separada, a gente trouxe para dentro da secretaria. Organizamos o núcleo de matrículas da educação infantil e fomos colocando profissionais nessas áreas todas, né? E profissionais de administração. Organizamos a gestão de pessoas, que também era constituída pelo trabalho de retaguarda muito do professor. A gente conseguiu ir colocando agentes administrativos e profissionais que trabalham nessa área na prefeitura. E com isso a gente conseguiu ter essa visão administrativa atuando na educação. E essa visão administrativa, com certeza, lhe ajuda e muito para desempenhar o cargo de vice-prefeita? Sim, sim. Então, esse processo todo, como eu te digo, que hoje, quando eu assumo a vice-prefeitura, eu tenho bastante, assim, não é certezas, porque certezas a gente nunca tem, né? Mas eu me sinto confortável porque eu conheço. Eu não conheço toda a prefeitura, mas o que acontece com a área de educação? A área de educação, ela se relaciona com todas as áreas. Então, da educação para cá, eu tinha contato direto com o financeiro, contato direto com a gestão de pessoas, contato direto com a parte ambiental, contato direto com agora, por exemplo, nesse processo todo que a gente viveu em maio desse ano, com a vigilância, com a defesa civil. Então, com o CIOSP, por conta da questão da segurança das escolas.
Então, a gente tem uma visão ampliada. E uma coisa que a gente fez, que eu trouxe da universidade, foi justamente a minha experiência com o planejamento. Quando eu cheguei na secretaria em 2017, apesar da gente estar vivendo um período bem difícil de entender, compreender, aprender como é que funcionava a dinâmica desse lugar, a gente trabalhou com planejamento. Nós, do nosso jeito, a gente fez um planejamento estratégico. E esse planejamento ele foi pensado lá em 2017, quando houve a transição de um governo do Jorge para o outro. A gente conseguiu conversar com o prefeito e dizer para ele o que a gente precisaria no segundo mandato para que tivesse uma educação à frente. E ele entendeu a nossa demanda. E assim que ele compreendeu que a educação é a base de todo o processo, nós tivemos toda a autonomia para resolver tudo. Então, a educação ela foi comandada pelos profissionais da área, né? que na Secretaria de Educação lá estavam, e nós começamos a fazer essa interação com as escolas, melhorar a condição da escola, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto da formação do professor. Depois a gente passou a melhorar a condição de trabalho com a hora-atividade, que a gente está quase chegando, né, num lugar muito, muito positivo para o porte do nosso município, para as condições que a gente tem. E isso deu uma credibilidade ao nosso trabalho dentro do grupo de professores municipais e também deu assim uma visibilidade na comunidade de Santa Maria. Principalmente quando a gente conseguiu chegar no uniforme escolar, que era uma demanda que a gente tinha desde 2017. Desde 2017 a gente tentava fazer o uniforme escolar acontecer e a gente passou pela pandemia, mas a gente não desistiu, né? E na educação a gente tem essa coisa, a gente não desiste nunca, o professor nunca desiste, né, de buscar o seu objetivo. E a gente conseguiu então chegar nessa visibilidade para a nossa rede, essa valorização que hoje o professor da rede tem dentro da cidade, dentro, né, do grupo de professores que compõe Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que tem todo um perfil educacional diferenciado, né? E a gente então consegue comemorar isso, e ao comemorar isso se torna visível e dá a base para eu me tornar candidata a vice-prefeita. Então, a caminhada, ela foi nessa linha. E eu relutei ainda, né? No começo eu relutei um pouquinho, mas depois eu fui entendendo que não tinha como, né, retroceder e isso seria importante para a gente dar outros passos. E a gente teve esse resultado na eleição que foi, assim, para mim... eu já fui perguntada sobre isso, eu digo, né, foi a experiência mais marcante da minha vida, né? Essas alturas, chegar numa campanha política. Parabéns pela coragem, né? Não é fácil, a gente imagina que não foi fácil. Vice-prefeita, nós precisamos falar sobre as mulheres, né? Mês de março, mês da mulher, os nossos direitos foram adquiridos há pouco tempo, né? O direito ao voto, 93 anos fez esse ano. E eu gosto muito de uma frase da Simone de Beauvoir, que ela fala que basta que se instale uma crise econômica, política ou religiosa para que os nossos direitos, os direitos das mulheres, sejam questionados. Como é que a senhora, enquanto vice-prefeita, vai fazer com que os nossos direitos, os direitos das mulheres, as políticas públicas voltadas para as mulheres sejam resguardadas? Isso é um tema, né, é uma das minhas pautas de trabalho, é a questão da mulher. Eu tenho conversado com o Rodrigo. O Rodrigo ele é muito aberto, assim, é uma pessoa que ouve, que escuta, ele tem toda uma tranquilidade para conduzir, né, o processo. A gente sabe que não vai conseguir mudar o mundo totalmente, mas a gente tem que deixar algum legado, né? E um dos temas que eu pretendo trabalhar e pretendo abordar, depois eu vou te explicar um pouquinho como é que a gente está funcionando para isso, é esse processo das mulheres, né? É a gente poder enxergar toda a política da mulher no município, fortalecê-la enquanto política, porque se a gente não tiver a política, não acontece
se a gente não, no município, se a gente não criar a política pública, as coisas podem se tornar importantes iniciativas que com o tempo se destroem, se dissipam. Então a gente tem como pauta do meu gabinete, uma das pautas é a questão da mulher. E aí dentro desse processo, como eu tenho também uma ligação muito forte com a área de administração, eu vim dessa área, eu sempre estive dando formação para empresário, dando formação para o aluno, né? Essa semana até eu tive a satisfação de receber um ex-aluno meu para me convidar para a inauguração de mais um dos seus empreendimentos. Então é uma coisa que a gente deixa, né, uma semente sempre. Eu pretendo trabalhar também com esse olhar para o empreendedorismo feminino, olhar para a mulher e olhar para como nós podemos, enquanto município, fortalecer a posição da mulher dentro de um processo de emancipação econômica, um processo de emancipação também, por que não dizer social, porque às vezes a mulher não sai de casa para trabalhar porque ela não tem a condição de deixar alguém cuidando do seu filho e essa condição impede, né, dela buscar uma posição no mercado de trabalho. Então a gente pretende ter ali no gabinete uma linha de trabalho que vai sempre se direcionar para esse olhar em relação à mulher. E isso me encanta, porque dentro das minhas pesquisas lá da universidade, quando eu comecei a pesquisar, eu fazia muitos levantamentos sobre isso, sobre a questão do salário da mulher, da comparação das profissões, e a gente via lá naquela época, né, que eu comecei a fazer essas pesquisas, a posição da mulher, muitas vezes, numa condição de salário diferenciado, a mulher precisa sempre provar, né, muito mais do que o homem, então ela precisa ter uma qualificação, às vezes, sempre maior. E uma coisa que me incomoda muito, não porque eu não goste de ver os homens se desenvolverem ou estarem ocupando essas posições também, é que quando eu vejo uma banca de tomada de decisão, uma bancada ou uma mesa, né, ou um espaço de tomada de decisão, ele é um espaço, uma galeria, é um espaço em que muito mais o homem esteve, né, nesses lugares. Então a minha estada aqui, né, a minha passagem por esse lugar, eu espero que deixe nas mulheres essa inspiração, né, de poderem pensar, eu posso fazer isso. Porque eu vou te dizer assim, ó, o desafio maior que eu vivi foi a campanha. Porque às vezes eu começava às 8 da manhã e eu ia parar meia-noite. E às vezes eu ficava 4 horas em cima de um caminhão. Eu estou com 61 anos. Então tem muitas pessoas que poderiam dizer, não, 61 é idade para a mulher estar em casa, não está fazendo mais isso, acomodada com a sua aposentadoria. E aí algumas pessoas me diziam assim, vai cuidar das tuas netas, o que tu vai fazer, vai te envolver na política. E eu fico pensando assim, será que eu cuido mais das minhas netas ficando o tempo inteiro com elas ou dando a elas, né, essa possibilidade de ver que elas podem chegar em algum lugar diferente também, né? Porque eu cuido muito delas também, eu não deixo de cuidar delas, né? Mas as minhas netas, elas têm o pai e a mãe e o maior tempo da vida delas é ali na família, no centro familiar deles, né? Agora está vindo um outro, né? Um outro que eu não sei, mas é esse o desenvolvimento, a vida, as decisões sobre a vida deles está ali e são eles que tomam. E eu vejo assim muito orgulhosa de ver que meu filho e minha nora criaram, estão criando as meninas e a minha neta que está com 8 anos, ela é posicionada, ela é uma criança educada, uma criança que para pensar, refletir sobre as coisas. Então eu vejo que eles estão dando a ela uma educação, né, primorosa. E aí eu fico pensando, eu vou ficar lá o tempo inteiro interferindo nessa educação ou eu vou fazer alguma coisa que eu possa dar para ela a ideia de que no futuro ela pode almejar outras coisas, né?
E aí o lugar na política é um lugar que te dá essa possibilidade. Hoje eu estou vendo isso, que tem alguns projetos que eu idealizava antes, enquanto secretária, que hoje eu estou vendo que na posição que eu estou conseguindo levar à frente. E isso me dá, assim, muita vontade de estar nesse lugar para poder fazer essa diferença, né? Então, eu vejo que a gente pode, e a gente pode, sim, escolher estar com a família e com a nossa vida profissional. É possível conciliar, né? Conciliar. E o que a senhora falou também, de ensinar mais pelo exemplo, né, do que pela fala. Então, a senhora está alcançando um lugar que nenhuma mulher santamariense alcançou. Com certeza isso é muito forte para suas netas, né? Vai ser daqui a pouco, elas vão entender a dimensão do que é isso, né? A minha avó fez história. Mas dentro dessa questão da tomada de poder, né, da tomada das decisões, de serem essencialmente hoje na nossa sociedade feita por homens. Por exemplo, aqui no parlamento, das 21 cadeiras, nós só temos 3 vereadoras. E as 3 vereadoras são de partidos de esquerda, não são de partidos de centro nem de partidos de direita. Como é que a senhora vê esse cenário? Esse cenário é um cenário que precisa avançar, né? Porque a gente sempre precisa ter o contraditório. E neste momento, na posição feminina, nós não temos esse contraditório estabelecido. Então, eu acho que a gente precisa avançar para ter esse contraditório, para que a gente possa alavancar melhorias para a nossa sociedade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldades, nem tenho medo e nem tenho receio de conversar sobre as minhas ideias, as minhas opiniões com quem quer que seja, qualquer pessoa. Porque a gente vai simplesmente expor a nossa ideia e você vai ter alguém que vai pensar igual e alguém que vai pensar diferente, né? Então eu vejo que no nosso ambiente feminino a gente precisa sim desafiar mais mulheres e isso precisa ser trabalhado de alguma forma na juventude também, né? Porque é ali na juventude que a gente começa a fazer essa posição de se interessar pela política. E eu até posso te dizer que eu sou uma pessoa que fui fazer isso agora, me interessar por essa caminhada. Mas a gente pode e deve, né, ter esses espaços de desenvolvimento e os partidos de direita, né, que estão representados na nossa sociedade, eles também têm que buscar meios para fazer com que as mulheres estejam representadas aqui. Porque aí se estabelece o contraditório. E isso é positivo. Estabelecer o contraditório é salutar. Né? Se todo mundo pensasse igual, tudo seria evoluiria muito e demoraria muito para evoluir. E a gente percebe isso quando a gente entra numa cultura conservadora, né? Ou numa cultura que é mais hierárquica, ou numa cultura que está mais baseada na visão de uma única pessoa, que é o patriarca ou a matriarca, e a gente vê que não consegue mudar aquela cultura, né? Sempre que ela se torna mais fechada, ela tem dificuldades para evoluir. Então, eu acho que a oxigenação, né, da política é importante pela participação da mulher. Eu acho que a mulher tem um papel... E a gente está percebendo hoje, por exemplo, na condição do nosso trabalho lá na prefeitura, a gente está com mulheres em posições muito importantes, de destaque muito importante, mulheres fortes, e a gente percebe nitidamente que isso faz a diferença. Quantas mulheres do secretariado, existem quantas mulheres no secretariado? A gente tem a secretária de comunicação, a secretária de governança, a secretária de planejamento e administração, tem a secretária de educação e a secretária de cultura. E eu, né, como vice-prefeita, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Eu acho que depois nós temos as adjuntas, né? Tem várias secretarias que têm secretárias adjuntas também. Então, essa posição, né? Por exemplo, o nosso núcleo hoje de tomada de decisão estão lá. E a secretária de gestão de pessoas, né? Tem 6 secretárias, mais
a vice-prefeita. Então, a secretária de Gestão de Pessoas, de Governança, de Planejamento e eu estamos e de Comunicação no núcleo NG1, que é o núcleo que assessora o prefeito na tomada de decisão e que dá o respaldo para o trabalho das outras secretarias. Então, elas estão em posição hoje muito destacada no contexto da governança como um todo, né? E a gente percebe que isso faz diferença porque a gente sempre vai ter esse debate, né? Que a visão masculina traz uma posição e a mulher traz outra e a gente vai fazer esse movimento. Vice-prefeita, nós estamos no mês da mulher, então temos um tema muito sensível que não podemos deixar de falar, que é a violência doméstica. Tem uma pesquisa da Data Senado de 2023, né, esses dados ainda estão desatualizados, que 3 em cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica, e aí inclui violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, né? Não é só aquela violência que muita gente caracteriza, levou um tapa, levou um soco, não. Né? As violências que nós sofremos são muito maiores que isso, embora muitas vezes a gente nem as identifique, né? Acredito que o primeiro passo para que se melhore essa condição em que nós somos vistas na sociedade, que muitas vezes somos vistas como um objeto, né, dos homens, passa pela educação, né? Então, não sei como a senhora pensa em lidar com esse assunto da violência doméstica, da violência contra a mulher aqui no município. A senhora disse que já tem um núcleo que está trabalhando sobre o empreendedorismo feminino, que é a emancipação também, que isso dá a chance da mulher sair de casa e romper com a violência por vezes, né? Mas o que nós podemos falar sobre esse assunto? Quando a gente liga com a educação, né, eu vejo que isso começa lá nos princípios da educação de base, né, na educação familiar, mas eu vejo também que existe um papel da educação como um todo nessa projeção, porque isso vem de um comportamento masculino, né, de posse. E esse comportamento masculino de posse é o que a gente precisa romper na sociedade, para que a gente possa, para que o homem possa entender que a mulher não é propriedade dele, né? E quando a gente vê, quando acontece a separação de um casal, normalmente a gente ouve, né, aquela conversa de que ela tirou tudo dele, ou ela, né? E no entanto, às vezes a mulher ela está ali só preservando o seu direito, né, e a sua parte naquele processo que foi construído junto, né? Então, esse é um grande desafio. Eu acho que um dos pilares é o processo educacional. A outra questão é a gente trabalhar cada vez mais para fortalecer, e o município está trabalhando dentro dessa linha. Ele tem um local, ele tem um serviço, e a gente já vem conversando com segmentos da sociedade, com mulheres também, que estão atuando nessa área, para que a gente possa fortalecer esse trabalho de acolhida da mulher, de resgate, né? Porque essa mulher que passou por esse tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela uma violência sexual, uma violência emocional, ela fica com marcas, né? E normalmente ela se esconde, né, por trás. Às vezes a gente pergunta assim, mas como que ela permaneceu ali naquela... A gente faz um julgamento assim, meio simplista, né, da situação. Mas aí existe também uma relação de poder, né? De um ser aquele que domina e o outro que é o dominado, e muitas vezes numa relação pai e filho, numa relação familiar, é difícil tu sair dessa situação de dominante e dominado, né? E normalmente quando isso acontece numa relação de casal é uma relação de dominante do homem, do domínio do homem, né, sobre a mulher. E isso é muito recente. A mudança que vem acontecendo na sociedade, ela é muito recente e ela não conseguiu atingir ainda todos os segmentos. Então, enquanto vice-prefeita, e estando nessa posição, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para fortalecer políticas públicas que estejam a serviço, né, desse processo todo, e que isso seja discutido,
seja debatido, seja trabalhado desde a origem, desde a base, no processo educacional, no processo de desenvolvimento, né, as crianças na escola, porque é uma relação que ela tem uma raiz muito grande. Só observar nosso município. Ontem eu falava com um menino de em torno de uns 20 anos, eu acho, 22, 23 anos, e ele me disse que ele foi pesquisar quando ele viu que eram 166 anos, porque ele não sabia que Santa Maria tinha 166 anos de idade e nunca tinha tido uma mulher na condução da cidade. Então, para essa geração mais jovem, que já está nascendo dentro de um outro contexto, já existem uns sinaizinhos de que algumas mudanças estão acontecendo. E a gente precisa cada vez mais fortalecer isso para que a mulher possa, né, ocupar os lugares, não porque ela é mulher, né? Porque às vezes também tem essa coisa, porque é mulher eu vou ter que colocar ali. Não porque é mulher, mas porque ela é uma mulher que tem empoderamento, que ela teve o seu desenvolvimento como profissional, que ela teve a oportunidade de estar no mercado de trabalho, que ela não precisou, né, abdicar da sua carreira por uma razão ou outra, né? Isso aí tudo é enraizado até naquela questão do familiar. Se tem 3 homens para cuidar do pai e da mãe que ficou velhinho, quem fica cuidando é a mulher. Os homens não ficam, eles continuam fazendo o trabalho deles e eventualmente eles vão lá, né? Então toda essa relação ela precisa ser muito discutida. E o nosso gabinete, o nosso espaço de trabalho ali, ele vai ser sempre um espaço que vai estar a serviço dessa emancipação da mulher, dessa autonomia, dessa possibilidade que a gente vai ter de fazer com que a mulher ocupe esse lugar e que a mulher cada vez mais ocupe essa posição na sociedade, que ela possa auxiliar a tomada de decisão. E eu não tenho dúvida de que ela traz outros ingredientes. Eu até escrevi um artigo essa semana, onde a gente eu destaquei ali, né, a questão de que quando a mulher entra, o tempero é outro. Vem outra cor, vem outro, né, outro sabor, outras vozes, né? A mulher tem essa... E às vezes até de parar um pouco e dizer assim, não, espera aí, vamos deixar essa decisão para amanhã, né? Não é necessário que tudo se resolva de uma forma intempestiva, né? Sim. Eu só quero lembrar para quem está nos assistindo que desde 2016 existe a Lei Maria da Penha, que coíbe, né, os crimes de violência doméstica e protege a mulher. E quem quiser fazer alguma denúncia, estiver sofrendo qualquer tipo de violência, pode ir na delegacia especializada de atendimento à mulher, que fica ali próximo ao Praça do Brama. O endereço é Duque de Caxias, 1159, bem no centro da cidade. Vice-prefeita, eu quero terminar lhe agradecendo pela sua participação aqui e falando algo que eu já lhe disse algumas vezes, mas eu acho que é importante salientar que eu estava no dia da sua posse, né, no dia da posse dos vereadores, do prefeito e da vice-prefeita, e fiquei extremamente emocionada por ter uma mulher nos representando no Executivo pela primeira vez. E também tive o prazer de estar quando a senhora assumiu como prefeita, e acredito que isso vai acontecer ao longo desses 4 anos. Mas foi muito simbólico para mim, enquanto mulher, né, e eu acho que eu falo em nome da sociedade santamariense, de ver uma mulher, né, chefiando o Executivo. Então, eu agradeço em nome de todas nós e lhe parabenizo pela coragem e pelo trabalho que vem desempenhando até aqui. Ai, muito obrigada, Camila. Eu assim, eu às vezes fico até me perguntando o que me levou, né, a ser a pessoa que está hoje nesse lugar e recebendo toda essa energia, porque é impressionante assim, o que eu tenho recebido das pessoas, das meninas jovens. Elas querem me abraçar, elas querem me dar um oi. Eu não posso ir embora sem te dar um oi, sem te dar um abraço. E eu tenho percebido também que as mulheres da minha idade, às vezes eu saio na rua ou eu vou num restaurante, eu vou num lugar e vem uma pessoa e me cumprimenta bem alegre, diz, ai que bom que tu assumiste, que bom, parabéns, eu torci muito por ti. E o meu marido diz assim, quem é essa pessoa, tu conhece? Eu disse, não conheço. Essa é a melhor parte, eu não conheço essa pessoa. Então, é um sinal assim, né, de que a gente conseguiu chegar nesse lugar.
E o que eu tenho para deixar, né, como recado para todas as mulheres, é que eu vou sim trabalhar muito, desempenhar muito essa minha função, abrir um espaço no meu gabinete para a gente construir essa caminhada juntas e para que a gente possa deixar um legado, uma sementinha que vá modificando, né, esses lugares onde a mulher precisa estar, mas que já é tardia, né, a sua chegada. Muito obrigada pela sua presença aqui na TV agradeço. Câmara. Bom trabalho para a senhora. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade. Esse foi o Retrato Público especial com a vice-prefeita, alusivo ao Mês da Mulher. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até mais! TV Câmara, a tela da cidadania.